Beleza, galera? Hoje é dia 27 de julho de 2019 e essa última semana eu terminei de ler esse livro aqui, O Manual do Professor Eficaz. Tá dando reflexo? Agora não tá mais. O Manual do Professor Eficaz. Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu tô com uma relação de livros obrigatórios para serem lidos. São 8. E agora com esse aqui foi o terceiro obrigatório. Eu também já li o quarto essa última semana, já vou gravar a resenha aqui na sequência. Esse livro acontece o seguinte, ele traz estratégias para o professor ser mais eficiente, mais eficaz. Muito voltado, ou posso falar aí que 99% voltado para professores de escola dominical nas igrejas. O seu autor, Donald Griggs, ele traz várias coisas interessantes e o mais interessante de tudo é que ele é um livro manual. Então ele tem diversos exercícios para serem postos em prática aqui. Essa versão que eu estou aqui, ou essa edição, eu peguei emprestado e ela é antiga. Então ainda fala aqui de retroprojetor, ainda fala de alguns equipamentos que hoje em dia você já não usa. Então, por exemplo, aqui não fala de PowerPoint, mas fala de diversos equipamentos aí antigos. Acho que tem até um mimeógrafo aqui, se eu não estou enganado. Mimeógrafo aí, para quem é da década de 80 ou antes, lembra do cheirinho das provas que eram feitas no mimeógrafo, ficava aquele cheirinho de álcool, muito bom. Acontece assim, eu não sei se é por causa da edição, mas eu achei esse livro fraquinho, assim, vamos falar assim, eu achei muito básico. Ele é bom, ele é interessante, mas eu acredito que talvez se a edição dele fosse mais atualizada, seria até melhor. Mas ele fala de diversas estratégias, ele fala do valor do professor, ele fala que o professor ele tem algumas perguntas a serem feitas quando ele vai dar sua aula, principalmente ele tem que elaborar um plano de aula, não dá para ir no susto. Nesse plano ele tem que colocar alguns conceitos chaves lá, é como se fosse a carta náutica do professor, é o que o aluno precisa responder, é aquele basicão, e aí trabalha em cima disso. Então o livro ele é dividido em alguns capítulos, por exemplo, ele começa falando das funções do professor, e ele fala que o professor serve muito melhor como intérprete do que como transmissor. Ou seja, aquele negócio de professor ficar lendo as coisas ali, isso aí já não existe mais. Então a pessoa chega lá, não prepara a aula, chega lá e quer ficar lendo, aí não dá. Então o professor ele tem que interpretar aquilo que qualquer um tem acesso a ler. Se for para ele ler, a pessoa lê em casa, então ele lê, interpreta e passa esse ensino para o aluno. No capítulo 2 ele vai falar de 10 decisões sobre as aulas, então algumas perguntas a serem respondidas, por exemplo, o que eu vou ensinar, o que os alunos vão aprender, quais atividades de ensino vou planejar para a aula, quais recursos vamos usar na sala de aula, que estratégia usarei para motivar os alunos a se envolverem, como arrumarei a sala e assim por diante. No capítulo 3, ele vai falar sobre os conceitos chaves, que nada mais é do que responder a seguinte pergunta: o que eu vou ensinar? Como não se pode ensinar tudo, o professor tem que selecionar conceitos chaves que serão focalizados em uma ou duas aulas. O excesso de conceitos acaba prejudicando o aluno. Ele vai dando algumas dicas, dentre elas ele fala que você tem que começar a aula onde o aluno está, afinal a sua aula ali é destinada ao aluno, não o contrário. Então, comece onde o aluno está, comece com conceitos baseados na experiência do aluno, para que ele fique mais atento ali, mais participativo ou com mais vontade de aprender quando você envolve uma história pessoal dele. Reforce seu ensino com comparação e repetição e seja seletivo. É uma das coisas que ele fala. No quarto capítulo, ele vai falar sobre os objetivos do ensino. E ele fala que para atingir objetivos é preciso planejar. Ele traz uma diferenciação entre alvos e objetivos, dizendo que os alvos são mais genéricos e os objetivos são mais específicos. Por exemplo, alvo: as pessoas se tornarão mais amáveis. Objetivos: ao terminar a revista, os alunos visitarão um asilo. Pronto. Então você tem a diferença entre alvo e objetivo. No capítulo 5 ele vai falar sobre atividades de ensino/aprendizagem. Ele diz que atividade de ensino são todas as ações dos alunos e do professor na sala de aula. E aí ele coloca um triângulo e nesse triângulo ele fala que atividade de ensino, por exemplo, verbal na ponta do triângulo, visual, experiências simuladas e experiências diretas da vida real. E ele traz um ponto muito importante
que ele vai dizer que a maioria das pessoas não aprende bem simplesmente pelo ouvir. Isso é um problema que eu tenho também. Quando eu vou assistir alguma palestra, algum curso, alguma coisa assim, uma aula, só de ouvir, não pego. Eu lembro quando eu fazia direito, tinha um professor lá de direito do trabalho que ele só falava. Era 2 horas sentado na cadeira só falando. E aí eu ficava voando. O que eu fazia? Eu levava outro conteúdo e ficava lendo durante a aula, porque eu não absorvia nada do que ele falava. Aí ele diz que a maioria das pessoas aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Por isso que é importante, quando você for dar uma aula, você utilizar diversos recursos ali. Recursos, né, você falando, recursos visuais, recursos para a pessoa ouvir o máximo possível, tendo em vista que cada um dos alunos ele pode ter uma facilidade para aprender de determinada maneira. Ele traz um exemplo de plano de aula para você utilizar uma abertura, apresentação do assunto, exploração do assunto, reação criativa e encerramento da aula. Ele divide nesses 5 pontos. Eu particularmente não divido nesses 5 pontos, eu divido em 3, mas como estou falando do livro, beleza. E uma coisa que eu achei interessante, uma dica que ele falou que é legal encerrar a aula com 1 minuto de silêncio para os alunos refletirem sobre a aula. Eu achei interessante. Acho que eu vou até adotar essa estratégia aqui para ver se vai dar certo. Eu acho bom, você falou ali durante 1 hora, deixa 1 minutinho para a pessoa pensar no que ele falou, refletir ali a respeito. Talvez seja uma coisa interessante. No capítulo 6 ele vai falar sobre recursos de ensino e aprendizagem. Aí que eu falei que ele utiliza alguns recursos que hoje em dia a gente já não vê. E ele fala que o recurso mais valioso é o professor. Aí no capítulo tem alguns exercícios a respeito disso. No capítulo 7 ele vai falar sobre o processo de planejamento e ele dá alguns passos. Por exemplo, primeiro, escolha as ideias principais, selecione os objetivos apropriados às ideias centrais que você já escolheu, selecione as atividades de ensino que ajudarão a comunicar as ideias centrais e atingir os objetivos, selecione os recursos necessários para as atividades planejadas. E ele também, a cada capítulo, ele coloca lá exercícios práticos e alguns modelos práticos também. No capítulo 8 ele vai falar sobre critérios para avaliar os planos de aula e aí ele traz diversas perguntas a serem feitas. Por exemplo, a ideia central limita-se apenas a algum dos conceitos chaves, que tipo de perguntas os professores fazem durante a aula, que opções os alunos devem fazer durante a aula, quanto tempo é requerido para cada atividade que você planejou e assim por diante. São 10 perguntas. No capítulo 9 ele vai falar sobre a arte de fazer perguntas e ele diz que a aprendizagem é eficaz quando os alunos também falam, ou seja, os alunos interagindo. Tome aquele cuidado também, isso não é o que o autor falou, mas é o que eu estou te falando, para não deixar também que o aluno interaja de uma forma que tire a atenção de todos os outros, começa a falar um monte de bobagem, e aí você perde muito tempo nessa desfocação aí que o aluno promoveu. Então, tome cuidado com isso aí. E a classificação das perguntas, segundo o autor, ele fala que são perguntas pessoais, analíticas e informativas. Pessoais, perguntas com as quais o aluno pode identificar-se pessoalmente. Analíticas, tem que pensar para responder e não precisam estar corretas. E terceiro, são as perguntas informativas que requerem lembrança de algo para dar a resposta. E ele diz que deve haver um equilíbrio entre essas 3 categorias de perguntas. No capítulo 10 ele vai falar sobre o uso criativo de recursos audiovisuais e fala o que eu tinha acabado de falar, que quanto mais variedade de atividades de aprendizagem, melhor. No capítulo 11 ele fala sobre a relação entre valores e ensino, cuidado com a moralização, ele diz, quando um adulto quer impor seus valores sobre uma pessoa mais jovem, não a está ajudando a tornar-se independente, responsável e madura em suas decisões. Lógico, sem ignorar a função principal do professor ali de orientar e tudo mais. Isso aqui não é Paulo Freire, não, deixar ao bel prazer do aluno, não. Não confunda uma coisa com a outra. Capítulo 12, ele vai trazer as maneiras de aumentar a participação do aluno e diz que quando uma pessoa investe algo de si, terá maior interesse no resultado do projeto. De novo, o aluno interagindo aí. E por fim, no capítulo 13, ele vai falar sobre os encontros de preparação de professores. Ele fala que uma das tarefas mais importantes de toda a igreja é a de recrutar professores que estejam motivados a ensinar. Fala sobre o ministério docente na igreja, que é muito importante, e o papel primordial do professor da escola bíblica dominical, que é ser um intérprete, como eu também já tinha dito. Essa é a resenha rápida do livro. Ele é pequenininho, vocês puderam reparar aí, né, com a imagem que eu coloquei. Como eu já disse, acho bem básico. Para quem nunca deu aula na escola dominical, está começando, eu acho que é de bom grado. Para quem já dá aula na escola dominical já faz algum tempo,
eu acho que a pessoa pode até se decepcionar um pouco. Talvez seja interessante pegar algum outro livro de técnica de ensino um pouco mais avançado aí, beleza? Então essa é a minha dica a respeito disso. Forte abraço e até a próxima.